lamentavelmente. Obrigado, Francine. Bom dia. Bom dia. 10h51. O Guto está na linha? Tá na linha. Vamos chamar? Pulso Band News, com Guto Graça. Por falar em mar revolto, tá aí o Guto Graça para falar sobre as redes sociais bem movimentadas e revoltas nos últimos dias e horas. É tempestade, Gutão, é tempestade, só tempestade. Fala, Guto. Essa tempestade, Rodolfo, assim, ela é contínua e desde que começou o coronavírus, né? Aquela sensação que às vezes a gente está navegando no escuro, como um todo. O que a gente chega e vê? Para chegar no raciocínio e falar sobre a flexibilização, a gente tem que entender que até o dia anterior a, digamos assim, a divulgação dos planos de flexibilização de prefeitura e governo do estado, você tinha 65% de pessoas favoráveis a isolamento, distanciamento, etc. e tal, e 35% contrários dentro de perfis. Quando se divulga a flexibilização, a abertura, a primeira coisa que você imagina, Rodolfo, é que as pessoas que estão com a necessidade de abrir seus comércios, que as pessoas que estão com talvez a necessidade até pessoal, como eu, de ir para a praia, de ir ao mar, que está sentindo esse tipo de falta dentro de si, fossem para as redes e inundassem com o quê? Com uma celebração. Você tem 35% que estão querendo que abrisse. Rodolfo, essa alegria, júbilo, de forma natural, ela não ultrapassou 6%. Ou seja, aquele mesmo cara que estava falando que tinha que flexibilizar, etc. e tal, quando isso foi entregue, ele não teve um momento de júbilo. É claro, a gente vai ter um final de semana com sol, com praia, tem para ver isso. Agora, para esse primeiro momento, ela não chegou com a alegria que a gente pensou que chegaria nesses primeiros dias. Tem muito receio, tem muito receio, muita angústia e muita gente contrária, né? Rodolfo, aí é exatamente aquela coisa que você falou. Quando você tem, no mesmo dia que se revela a flexibilização, você tem dados de aumento, você entrega uma série de informações abertas que a população começa a fazer a ciência de dados básica dela, ela faz conta, ela está começando a entender um pouco isso. Você ter postagens que traduzem preocupação, medo e cautela em torno de 40%, é que está todo mundo com medo disso. Fato. Claro. A gente não está usando máscara na rua para brincar de palhaço, Rodolfo. Ou seja, é uma postura que está todo mundo com receio disso. Então não houve, naquele momento inicial da flexibilização, a comemoração que a gente até pensou que iria explodir nas redes de forma natural. Não teve em Rio de Janeiro. Lembrando que foi uma dinâmica, Rodolfo, que a gente analisou varredura de perfis apenas Rio de Janeiro. E o que a gente fez depois disso, Rodolfo? A gente começou a ver que existe um vazio na internet das perguntas que vão ficando em aberto e que não se autorrespondem, tá? E a gente condensou algumas que a gente achou interessantíssimas. Lembrando, final de abril a gente fechou com 9.000 casos e 850 óbitos. Em maio, a gente fechou maio com 53.000 casos e 5.000 óbitos, ok? Ou seja, isso é dado que é entregue à população. Isso é um dado, é um aumento de quase 1.000%, 960% mais ou menos nos dois, arredondando. Então, o que você acontece? As pessoas começam a fazer a pergunta: vão reabrir shopping? Com aquele local fechado, é saúde pública ou economia? Uma pergunta que fica em aberto. Na praia, eu acho muito difícil alguém se contaminar. Tem muito lugar aberto. Mas e o deslocamento para lá? Eu não estou aumentando, gente. E, Rodolfo, a principal, que eu acho que assim é onde a gente demanda você, a Andreasa, a Ágata, a Andressa, ver aí como é que o ouvinte responde, essa é a que fica em aberto. Se essa flexibilização deu certo ou deu errado, em que momento saberemos a resposta? É devolver para a ciência, para a medicina, porque a gente está fazendo a flexibilização no mesmo mês que termina com aumento de 960% de casos e de óbitos. Então,
essa flexibilização, qual é que a gente vai saber que deu certo ou deu errado? Qual é o dia? Qual é a data? É em julho? É em agosto? Eu não sei. Eu estou dividindo aqui para a gente ficar e pensar um pouco aí. Eu acho que essa é a reflexão, né, Andreasa, que todo mundo tem feito, né? Se o Brasil está com alta contaminação nesse momento, né, do vírus, e com uma curva ainda muito alta de mortes, o momento ascendente, né? É o momento de flexibilizar. Essa é a grande questão. E eu acho, inclusive, que essa discussão ela é distinta de praticamente município para município. Não dá para você generalizar e querer discutir nem Brasil, nem regiões, nem Sudeste, por exemplo, e nem estados. Eu acho que tem que ser de lugar para lugar, inclusive, né? Então, a gente vai só descobrir um pouco, como disse o Guto, a gente só vai entender e discutir isso com o caminhar de tudo que está acontecendo para frente aí para os próximos dias e semanas, com as medidas que estão sendo tomadas. A verdade também, Andreasa, para te passar a bola, é que independente de decisão de governo ou não, a população, como nós falamos segunda-feira de manhã, a população já foi. A população já está tocando, entendeu? Agora, o estímulo oficial da parte do Estado a gente bate tem nessa efeito, tecla né? aqui Tem sempre. efeito. Tem efeito e tem duas barreiras conceituais que, aliás, são os critérios oferecidos pelo próprio Estado. E aí, quando eu falo Estado, estou falando dos entes federativos de modo geral, que são curva ascendente, né? O estado da curva. Tudo bem que nós temos muita dificuldade de mapeamento disso, né? Por falta de testagem e tal. Mas mesmo com base nos números oficiais, não é possível nem sequer dizer que a curva de disseminação da doença, a linha de disseminação da doença, se tem estabilizado. Ela ainda se encontra ascendente. Esse é um ponto importante. E aqui no Rio de Janeiro, também. Outro critério para desmobilização, né? Tem leitos sobressalentes? Tem oferta de leitos? Tem gordura na oferta de leitos? Ou estamos apertados? Ou há fila de espera? Esses dois critérios vão ser levados em consideração na hora de reabrir. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a sociedade fica preocupada e se expressa nas redes porque nós percebemos que não há testagem, de modo que não há clareza sobre onde está essa curva, mas a percepção com base nos números oficiais que são defasados de que a curva ainda está ascendente e de que nós não temos oferta de leite suficiente caso a coisa aumente. Então é isso. Guto, alguma coisa a acrescentar sobre os números e levantamentos que vocês fizeram? O importante é que você realmente falou, que o Covid revelou um fato importantíssimo, Rodolfo. São realidades distintas de localidade para localidade. Eu vou até mesmo, Rodolfo, de comunidade para comunidade. E por que a gente fala isso aqui até com um certo tom de arrogância? A gente fez estudo de ciência de dados em 350 cidades do planeta. E a gente notou que você tem vários momentos de similaridade, mas vários casos que você fala, não se aplica, ou seja, é muito uma realidade do que aconteceu em Seul, não necessariamente é o que aconteceu numa cidade da Itália, ou que vai acontecer em Friburgo, ou Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, ou seja, são realidades distintas, e isso é uma compreensão que ficou muito claro, que os dados revelaram para a gente. Eu não sou epidemiologista, o que entendo, esse medo das pessoas, é exatamente isso que a gente revela, né, Rodolfo? Você fecha de abril para maio, com aumento de 960% de óbito de casos, e diz que vai flexibilizar. O homem comum, ele não entende a contagem de leitos e não tem que entender, ou seja, isso é uma expressão para a gente entender do que rede está falando. Não é uma opinião minha, ou de A, de B, você não é de epidemiologista, é de população comum. É medo que se tem hoje com a flexibilização, ao invés de estar comemorando uma possível retomada, é fato. Tá certo. Guto Graça, um abraço para você até quarta-feira que vem. Grande abraço para você, para a Andressa, para a Ágata e para o Andreasa aí. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. Bom, um grande abraço para o nosso Carlos